Bom dia, irmãos. Agradecer a oportunidade. Conversei com o irmão Márcio. Ele mandou saudação aos irmãos, um abraço e saudação de toda a igreja lá de Pereira Barreto. Ontem foi bem interessante o culto, principalmente o tema que foi escolhido, permanecer no amor. E aí eu fui surpreendido para trazer a mensagem hoje de manhã. Estava pensando, permanecer no amor do Senhor, permanecer no amor de Deus é completamente diferente de permanecer em religiosidade. Nós vamos comentar sobre isso então essa manhã, se assim Deus nos permitir. Abra lá em Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, nós vamos ver do versículo 7 em diante. Ezequiel, capítulo 8, do 7 até o versículo 18. Para nós entendermos o que estava acontecendo ali, quero comentar com os irmãos que este homem, chamado Ezequiel, ele está entre os exilados às margens do rio Quebar, lá na Babilônia. Ele é sacerdote por ofício, profeta por vocação e foi exilado pelo juízo do Senhor. Ele não está em Jerusalém naquele momento em que ele teve essa visão, que nós iremos acompanhar, mas é como se ele fosse arrancado em espírito e fosse levado de volta lá para Jerusalém. O lugar onde um dia ele oficiou, até onde as oferendas eram queimadas e a glória de Deus um dia habitou, ele foi levado para aquele lugar. Só que agora o templo que ele vê não é mais o santuário da presença de Deus. Ele observa que ali há um esconderijo naquele lugar, e era um esconderijo de abominações, de coisas horrendas. E antes deste ponto de visão, Deus já havia mostrado para o profeta que a corrupção do povo era tão profunda que eles não apenas estavam nas praças, né, as corrupções não apenas estavam nas praças, nos mercados, nas ruas, mas já havia entrado como uma praga silenciosa, como uma praga sutil dentro do templo. Dentro do templo. Nos recintos mais íntimos, onde só os sacerdotes tinham acesso. Onde só os puros podiam entrar, essa praga silenciosa estava ali. Aí o livro de Ezequiel, nós formos ver, ele é todo moldado por uma tensão de exílio física e também de um exílio espiritual. Israel estava longe da sua terra. Exílio físico, mas pior ainda, eles estavam no exílio espiritual, estavam longe de Deus, longe do Senhor. A glória divina, como nós podemos dizer, a Shekinah, ela já estava se afastando do templo, porque o santuário, que deveria ser o lugar mais puro da terra, foi pervertido, foi contaminado, foi corrompido. A tragédia do exílio não estava apenas na perda da terra, mas também na profanação da morada de Deus. Era isso que estava acontecendo. E aqui nesse trecho, entre os versículos 7 e 18, nós vemos que Ezequiel ele foi conduzido a ver o que ninguém via, ou melhor, o que muitos fingiam do que não havia. Havia um culto secreto, havia o pecado escondido, havia a abominação disfarçada de religiosidade. E aí a visão começa com um detalhe muito inquietante, que eu chamo os irmãos lá no versículo 7. Deus ele conduz Ezequiel até a porta do átrio e ele mostra para Ezequiel um buraco.
E aí nós vemos, ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. O que é esse buraco? É uma fissura, é uma brecha, é uma rachadura na estrutura do templo. Mas nós veremos que não é apenas uma rachadura física, é espiritual. O templo deveria ser uma fortaleza de santidade, um espaço inviolável, mas agora demonstra rachaduras que deixam entrever o que se esconde por trás. Imagens pintadas nas paredes, ídolos entronizados nos corações de líderes religiosos. Na tradição judaica, dizem que o primeiro templo foi destruído por 3 pecados: a idolatria, imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente. E Ezequiel, ele olha e vê justamente isso. A idolatria, ela abriu um buraco no santuário, tornando o santuário vulnerável à destruição. Só que Deus, ele não se contenta em mostrar esse buraco para Ezequiel. E ele ordena para Ezequiel fazer algo mais, no versículo 8. Ele diz: filho do homem, cava agora na parede. Já havia o buraco. E ele fala: cava. E o verbo cavar aqui é um verbo violento, como se fosse uma destruição. Destrói esse buraco na parede. Rompa a parede, né? Force a entrada. Expõe o que está escondido. Expõe o que está escondido. Deixa bem claro. A estrutura, uma aparência religiosa, a arquitetura do culto não estava impedindo Deus de mostrar o que tinha ali por trás. E essa é a primeira denúncia. Uma denúncia muito pesada. A religião, ela pode construir paredes para esconder o pecado. Mas o que Deus faz? Ele manda cavar. Ele manda cavar até que tudo seja exposto, até que tudo seja revelado. E Ezequiel vai lá e cava. E aí nós encontramos no versículo 9, né, depois ele vê que Ezequiel, ele encontra uma porta, e aí o pecado escondido nunca é só uma fissura, como nós vimos. Aparece uma porta ali oculta, um acesso secreto para câmaras de abominação. E aí Deus manda Ezequiel entrar. Então não basta apenas olhar de fora. Deus fala para ele, versículo 9: entra e vê as malignidades, as abominações que eles fazem aqui. E o que o profeta faz? Ele entra. Ele entra e o que ele vê no versículo 10? E vi, e eis que havia toda forma de répteis, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Olha, no coração do templo, onde deveria haver santidade, tem desenho de animais abomináveis, imagens proibidas pela lei. O espaço do altar se converteu num mural de idolatria, um verdadeiro grafite de traição. E esse é, de fato, irmãos, o reflexo do sincretismo que corrompeu Israel. Imagens egípcias, imagens babilônicas, cananeias, foram introduzidas não apenas nas ruas, mas no próprio culto ao Senhor. Eles trouxeram o Egito para dentro do santuário. E ali estão, o texto continua nos informando, 70 anciãos de Israel, cada um com incensário na mão, queimando incenso para essas imagens. A ironia é cruel, porque o incenso que deveria ser
um aroma e subir ao céu como um aroma agradável ao Senhor, agora é um aroma de idolatria. E a liturgia continua. O culto não para. Só que o que há de diferente aqui? O objeto da adoração mudou. Mudou. E o que diziam esses anciãos no versículo 12? O Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E aqui está a essência do pecado. A teologia que justifica a prática. Esses homens chegaram ao ponto de não crer mais na presença real de Deus. Acham que Ele não vê, acham que Ele não age, acham que Deus se ausentou. Quando se crê que Deus não vê, o que acontece? Tudo se permite. Se Deus não está vendo, então tudo é permitido. O pecado se acomoda, como disse o salmista lá em Salmos 14:1. O que o insensato diz no seu coração? Não há Deus. Não há Deus. O ateísmo funcional dos líderes religiosos permite a coexistência entre o culto e a abominação naquele momento. Mas Deus não para por ali. Deus conduz Ezequiel a outras câmaras. E nós vemos, irmãos, que o progresso é cada vez mais horrendo. O horror. Porque no versículo 14, ele olha e vê mulheres chorando por Tamuz. Uma divindade mesopotâmia ligada ao ciclo da vegetação. Um Deus que morria, um Deus que ressuscitava, era o símbolo da fertilidade. E o pranto por Tamuz era parte de rituais pagãos, de lamento, de sensualidade. Só que o texto nos diz que essas mulheres estavam no átrio do templo chorando, fazendo culto estranho. Mulheres de Israel, que deveriam ser exemplos de piedade, que participam do ritual, transformam o santuário em um palco pagão. E aí depois no versículo 16, Ezequiel vê homens. E como que esses homens estavam? Com as costas para o templo, voltados para o Oriente, adorando o sol. Virar as costas para o templo significa abandonar deliberadamente a presença de Deus. Não é apenas ignorância. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. É um desprezo ativo. Eles tinham consciência. E o culto ao sol, típico das religiões egípcias, cananeias, é colocado no lugar do culto a Yahvé. O templo se tornou num lugar de um teatro de abominações. E aí Deus então pergunta, num lamento profético no versículo 17, e então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Não tem coisa pior. A corrupção do culto se torna uma corrupção social. O pecado secreto transforma em justiça generalizada. E o capítulo termina com uma declaração final e terrível. Versículo 18. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O que nós vemos disso aqui? O tempo de paciência terminou. O tempo do juízo chegou. Deus, que viu o que ninguém via,
agora ele vai agir. Depois disso, o templo foi destruído, a cidade queimada, o exílio consumado. Mas será que é porque Deus é cruel? Não porque Deus seja cruel, mas porque o sagrado foi profanado. O nome de Deus foi desprezado dentro do próprio culto que ele deveria ser honrado. E a pergunta que esta visão lança sobre nós, e não apenas sobre as gerações lá de Ezequiel, nem sobre o sacerdócio antigo corrompido, lá no antigo Israel, mas sim sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós aqui essa manhã. Onde está o buraco na nossa parede? Será que de fato nós temos permanecido no verdadeiro amor de Deus? Ou nós temos construído uma vida religiosa? Uma vida religiosa, muitas vezes, ela pode ser construída com paredes aparentemente bem rebocadas, uma exterioridade de piedade, doutrinas corretas, presença nos cultos, ministério ativo, mas e por trás de tudo isso? E por trás de tudo isso? Por trás da liturgia, por trás das orações, por trás das pregações, das canções, o que está pintado na parede da nossa alma? Que imagem nós temos deixado entrar e que agora nós cultivamos no secreto? Que ídolos nós escondemos muitas vezes? Só que nós devemos nos lembrar de uma coisa quando nós lemos esse texto. Não tem parede suficientemente espessa, não tem reboco suficientemente liso que esconda do Senhor o que está além da porta, o que está além do buraco. Como disse o autor de Hebreus, em Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, aos olhos do Senhor. E se o Deus de Ezequiel, ele vê através do templo profanado, ele também vê através do templo que somos nós. Porque, como nós sabemos, o templo não é mais de pedra. O templo agora é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa interioridade. Como Paulo declarou lá em 1 Coríntios 3,16, acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas o que acontece quando esse santuário está corroído por câmaras ocultas? O que acontece quando, mesmo depois de termos conhecido a graça, nós mantemos a porta trancada para o Senhor? O próprio Senhor Jesus os advertiu em Apocalipse 3,17. Tu dizes que rico sou, que estou enriquecido, de nada tenho falta, mas qual que é a realidade? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, ela tinha todas as aparências de uma saúde boa, de uma prosperidade, só que o que Jesus fez? Ele foi lá e cavou na parede daquela igreja e ele achou. Ele viu que ninguém via. Ele viu que o culto continuava, mas que a presença já havia partido. Ele viu que o incenso subia, mas não subia mais para Deus. Que a porta estava trancada. E que ele, Jesus, estava do lado de fora daquela igreja. Por isso, ele disse no versículo 20 de Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato. Então ele estava por lado de fora. Estou batendo. Irmãos, veja a tragédia. Veja a tragédia. Jesus, do lado de fora.
E os religiosos continuavam o culto, com Jesus para o lado de fora. Laodiceia é o reflexo da visão de Ezequiel: culto sem presença, liturgia sem glória, paredes com buracos, portas escondidas, câmaras secretas. Mas o Senhor que vem em secreto está do lado de fora batendo. E quando Jesus bate, não é apenas um convite doce, não é? Não é. Pode ser o último chamado. O mesmo Senhor que cavou o muro do templo em Jerusalém, que revelou os ídolos pintados, que anunciou o juízo, é o que agora, esse mesmo Senhor, na plenitude da revelação, Ele se oferece a todos nós. Ele se oferece como redenção antes de vir o juízo. Olha a misericórdia do Senhor. Ele se oferece como redenção antes do juízo. Ele bate para que, desta vez, possamos abrir a porta. Possamos abrir a porta com zelo. Como Pedro pregou, lá em Atos capítulo 3 e 19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A única possibilidade, irmãos, de escaparmos ao juízo que consumiu Jerusalém em Ezequiel e que consumirá novamente os que profanam o santuário do Espírito, é uma resposta imediata ao chamado do Senhor. Uma resposta ao arrependimento, uma resposta à conversão. Arrependimento não é apenas sentimento, porque se fosse, nós não permaneceríamos no amor de Deus. Não é. Arrependimento é demolir as câmaras secretas, é cavar, é abrir essas portas escondidas, é quebrar os ídolos pintados, é confessar, é expor, é trazer à luz. Porque como nós vimos lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Fiel e justo para nos perdoar e, melhor, nos purificar de toda a injustiça. O mesmo Espírito, irmãos, que cavou a parede para expor a podridão, agora lava a alma, purifica, regenera o coração, transforma câmaras de idolatria em salas de adoração, paredes pintadas de morte em paredes santificadas pela presença viva do Espírito. E esta é a promessa. Ezequiel 36 e 26. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E trarei da vossa carne, e tirarei, na verdade, da vossa carne, o coração de pedra. O Deus que vê o buraco na parede, que cava, que expõe, é o mesmo que quando tem arrependimento, Ele não apenas limpa, Ele troca o coração. Ele troca. Ele não apenas conserta o templo, mas Ele faz uma nova habitação viva e santa. Por isso, hoje mais do que nunca a pergunta que ecoa é: temos ouvido a batida na porta? Estamos dispostos a abrir? Ou vamos esperar que Deus, que hoje ainda nos chama, amanhã venha nos julgar? Porque o Deus que vem em secreto agora bate, Ele ainda chama, mas em breve Ele será o Deus que com olhos como fogo, Apocalipse 2 e 23, julgará as obras de cada um. Então hoje ainda é o tempo da graça. Devemos abrir as portas do nosso coração e não esperar que ela seja cavada.
Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Breve meditação. Obrigado.